abraçar ele para tirar um pouquinho da unção. A paz do Senhor, tudo bem, queridos? É uma alegria estar aqui com vocês, é um prazer imenso. Deixo aqui o abraço das nossas igrejas, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos. Já tem um neto que tem 1,82 m, imagina só, né? Coisa linda. Então é maravilhoso podermos servir a Deus, e há 32 anos no campo missionário. E na Bolívia nós já preparamos lá cerca de mais ou menos 118, 119 missionários aprovados, que foram para 17 nações. Nem todos são do Brasil para Cristo, porque demorou 5 anos para o Brasil para Cristo entrar nessa de cabeça, que é missões, mas foi coisa de Deus. Quando nós chegamos na Bolívia, o primeiro lugar que nós moramos foi um galinheiro. E a minha esposa falava assim: olha, você explica para todo mundo que eu não dormia em puleiro, por favor, né? Mas é que não tinha casa lá, e a gente teve, é um lugar de muito tráfico de droga. A Bolívia que produz quase toda a cocaína do mundo, porque a plantação de coca lá é permitida pelo governo, e temos muito combate, vamos dizer assim, contra o narcotráfico. Mas nós sabemos a quem servimos, e é maior aquele que está em nós, amém? Eu quero passar um vídeo. É o seguinte: o primeiro vídeo que eu vou passar daqui um pouquinho, esse aqui, aconteceu o ano passado. Nós tivemos uma perseguição muito grande, estamos tendo, porque na Bolívia o governo lá é de esquerda, e há uma perseguição absurda, vocês não têm ideia. Antes nós pagávamos de impostos 1.500, 1.700 por ano. Hoje a gente paga 4.500, 4.700 por mês. E é tudo para fechar o trabalho. O nosso hospital demorou. Hoje, você tem uma ideia, conseguimos esse mês, a nossa... Ela é pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica também no Brasil. Conseguimos agora, porque eles cancelaram de todas as igrejas a pessoa jurídica. Todas as igrejas da Bolívia, seja grande ou pequena, ficaram clandestinas. E nós conseguimos. Você tem uma ideia que nós conseguimos, foi uma televisão de rede nacional para fazer uma entrevista com a gente, dizendo como que nós conseguimos. Eu falei: não dando propina e andando certo com Deus. Deus faz acontecer. Eu quero passar esse vídeo porque foi uma perseguição a essa aldeia dos aioreus. Os aioreus, quem estuda missões, eu estudei missiologia na igreja da Faculdade Batista. Sou formado em economia também. A minha esposa é psicóloga. E nesse tempo nós estudamos tem um livro chamado Até os Confins da Terra, um livro grosso assim. Lá fala dos aioreus que mataram 5 missionários ingleses, e porque eles são muito difíceis o trato. E a nossa igreja conseguiu entrar na aldeia e fazer uma igreja. Você tem uma ideia, foi tão engraçado que quando eles vieram para falar para nós: agora podem construir a igreja. Lá, irmãos, o calor de lá chega a 52, 53 graus, então é muito quente. Então eu estava tentando colocar a igreja de uma maneira contrária ao sol. Aí o cacique chegou para mim: não, pastor, aí não. Falei: não, porque aqui é bonito, vai ficar legal, tal. Não, aí não, aqui, ó. Eu falei: por que aí? Ele falou assim: porque aqui nós servíamos altares aos outros deuses, sacrifícios aos outros deuses. Agora nós queremos a casa do verdadeiro Deus sobre a nossa vergonha. Tremendo, né, irmãos? E eles foram acusados pelo povo de coisas erradas, e na verdade não tinham. Nós entramos naquela aldeia, crianças de 9 anos até 12 anos ia para a prostituição. Eles não deixavam de maneira alguma. A cidade não aceitam eles, mas aceita as crianças para a prostituição. É muito complicado o trabalho com eles, com os aioreus. Eles são pessoas que têm muita dificuldade de confiar, mas agora nós estamos estabelecidos já em 4 aldeias, e Deus tem nos dado graça no meio deles. Eu queria
passar este vídeo que eles fizeram com uma aldeia e com a igreja que nós construímos. Não quero atrapalhar. Isso é o comando da polícia, reunindo o povo para ir para lá, para a aldeia, para destruir. Colega, buenos días. Ya nos encontramos aquí en la terminal de buses. Esa es la cantidad de efectivo que tenemos más o menos y un poco de la población civil concentrada también. Entonces, estamos aquí esperando, colegas. Está don Jesús también, estamos aquí don Luchín. Y bueno, pues esperamos la concentración de más personas también que se puedan plegar aquí. Está aquí el coronel hablando con el presidente de la central. Entonces, colega, esos videos se los dejo aqui para todos ustedes. Isso é que saiu na televisão local, e aí eles foram na aldeia. Aqui é a nossa igreja, né? Aqui já tiraram as madeiras da igreja. Eles derrubaram toda a aldeia. Mas nós somos cristãos, a gente não desiste, né? Pode colocar as fotos, por gentileza, para mim estar explicando algumas coisas. Para que vocês tenham um pouco de ideia do trabalho lá, eu vou mostrar por fotos, tá? Aí, começa no Jardim Débora. Chegou até a Bolívia. Aí nós temos o nosso centro médico, que é o nosso hospital. Aqui, quando nós chegamos lá em 91, todo mundo fala, ele tinha cabelo. Então, mas eu perdi o cabelo por causa de quimioterapia. Quem tirar um barato vai passar mal nisso. Aqui, meus 3 filhos, que nós estávamos indo para uma cidadela, agora já é asfaltado, aí já pode ir passando. Esse foi nosso primeiro carro lá, um Jeep Land Rover. Quem disse que eu já não tive um? Só que é 53. E esse terreno atrás é onde nós conseguimos, junto com a Missão Desafio, comprar para construir a Igreja 7. Aí, trabalhando com os terrenos. Pode passar, desculpa. Aqui é a Escola de Missões, eles têm uma camiseta preta, eles recebem uma camiseta antes, né, que agora funciona aqui.
em São Paulo. Mas antes eles chegavam lá e eles recebiam uma camiseta preta escrito: estou em treinamento. E na frente estava escrito radical, que é um treinamento que nós passamos, como Jesus disse para o discípulo. O que ele disse? Vocês vão, não levam nada. O que eles oferecer para comer, você come. Então, a gente foi até bonzinho. Demos para ele uma refeição por dia, para os missionários, para os alunos. E muitos deles hoje estão no Oriente Médio, estão na África, estão em várias partes. Então, eles ficavam lá uma semana em El Carme, uma região que nós dominamos, só que não tem banheiro, não tinha nada. Eles tinham que ficar uma semana cozinhando e tal. Por ali você já quebra o orgulho daqueles que vêm de seminário, que se acha, né, o bam. Então aí a gente começava. Quando eles voltavam para o treinamento, recebia a camiseta branca, dizendo: agora você é uma folha branca para Deus voltar a escrever a história dele na sua vida. Então assim começava o nosso treinamento lá, durante 6 meses de treinamento, e era 24 horas. Às vezes eu chegava 3 horas da manhã, despertava todo mundo: gente, vamos subir o morro, vamos para a oração. Eles ficavam doidos comigo. Já tem um nome árabe, meu nome é Ibrahim Ali Halabi. E eu chegava de mochila, eu falei: quem não vai eu explodo. Pode passar, por favor. Aí é uma região que nós estamos alcançando, só que tem um detalhe: nós levamos essas carpas aí e fazemos reuniões e cultos. Abrimos uma igreja no meio lá de Paititi com essas carpas e deixamos lá para poder reunir o povo lá. Este lugar, todo este lugar, pra você ter uma ideia, é um povoado que tem mais ou menos umas 500, 600 pessoas. Todas elas estão num terreno de um traficante. E o traficante está querendo agora tomar de volta, porque ele foi preso, perdeu, agora ele saiu, agora ele quer tomar de volta e quer destruir todas as casas. Pode passar, por favor. Nós conseguimos colocar água e luz nesta urbanização, nesta região, neste povoado, e nós fomos condecorados por nós conseguirmos fazer isso, trazer água potável para eles. Lá a água é saloba, lá a água não se bebe. Então é uma água muito salgada. Então nós conseguimos de um poço artesiano e que nós conseguimos trazer água para eles. Pode passar. Esse é nosso hospital, que já tem 18 anos de funcionamento. Nós temos atenção completa. Nós temos médicos gerais, temos pediatra, ginecologista, temos um laboratório que atende todo tipo de exame, sangue, urina, tudo. Nós temos no fundo radiologia, com raio-x, com tudo, e temos odontologia. Em um país, o país todo, não existe medicina gratuita. Se você for fazer uma cirurgia em um dos hospitais do país, você tem que levar tudo, bisturi, linha, tudo, e tem que dormir ali do lado de fora, para esperar as pessoas, para poder o médico dizer: estão faltando uma aspirina, vai lá buscar. Aí vai buscar, é assim. Aqui é a nossa odontologia. Alguns dos médicos trabalhando pediatria, um médico geral. Todos os nossos médicos dão aula na universidade de medicina de lá. Aí nossa enfermaria, pode passar. Nossos pequenos pacientes que estavam agora lá, pode passar. Nossa área de ortopedia, né, que é o raio-x, ultrassom e tudo mais, pode passar. Esse foi o último bebê que nasceu lá. Nós temos assim tido vários nascimentos, temos nos alegrado. Aqui a entrega de Bíblia para todo o nosso pessoal, todos eles são convertidos, trabalham e vão na igreja. Nós não temos ambulância e não temos UTI. Então, quando tem um caso como esse, que precisa de uma UTI, só para Santa Cruz, que é 600 quilômetros. Aí nós temos que alugar uma ambulância para levar o enfermo e voltar. Então, ali, só aí já nos custa bastante recursos, né? Pode passar. Aqui é quando nós levamos os médicos nos povoados. Os povoados que não tem hospital, não tem médico, só depende de cura de pajé, de feitiçarias mesmo. E nós levamos os médicos, remédios, o evangelismo, levamos dentistas e tudo mais. Aí um pouquinho disso, pode passar. Nós tivemos reconhecimento do governo municipal
pelo trabalho que nós tivemos aqui. Esse daqui é pelo trabalho na campanha oncológica, que nós descobrimos várias pessoas com câncer de útero e tudo mais. Começamos um trabalho de prevenção e fomos condecorados. Aquele reconhecimento de lá virou uma lei municipal, que a nossa igreja é uma igreja para o bem. Pode passar. Esse é um projetor que nós usávamos e ainda usamos de vez em quando, porque agora está dando um piripaque no bichinho. Mas é assim, a gente leva esse projetor com o filme Jesus. Em povoados que não tem luz, temos um gerador elétrico. Então, quando a gente chega com esse negócio aí, irmãos, com esse trambolho todo, vai as pessoas pegando a cadeirinha e vão indo para lá. Cinema, gente, quem não vai perder um cinema na praça? Aí eles vão e enchem. Aí a gente fala de Jesus e o pessoal se emociona, chora. E num filme desse, o meu filho maior viu esse filme, ia comigo no campo e tal, e ele falou, meu pai era muçulmano, e ele já faleceu. E meu filho falou para mim, pai, se o vô não aceitar Jesus, não vai para o céu. Eu falei, não vai, essa é a verdade, não vai. Aí ele disse assim, chorou e disse, não pode, tal. Escreveu uma carta para o meu pai. Por causa desse projetor que ele assistiu, uma criança assistiu, meu pai aceitou a Jesus. O meu filho maior ganhou meu pai para Cristo. Pode passar, por favor. Aí são os aioreus. Aqui é uma outra igreja que estamos construindo, numa outra aldeia. Pode passar. Esse é o bendito cacique que disse, aqui não, ali e tal. Aqui, ó, nós estamos reconstruindo a igreja. Pode passar. Aqui já estamos construindo uma outra igreja num outro lugar. Achamos essa estrutura vazia, vamos fazer igreja naquele lugar. Pode passar. Pode passar. Aqui são jovens que nós preparamos para a nova geração. Então, é uma nova geração para a própria Bolívia, ou para outra parte do mundo. Então, são jovens da igreja que estão sendo preparados para missões, para poder fazer a obra de Deus. Pode passar. Eles mesmos que fazem os folhetos à mão, para depois distribuírem. Pode passar. Isso aqui, a gente ensinando os aioreus nas aldeias a fazer comida que tenha sustância, né? Porque eles não têm quase alimentação. Então aqui esse feijão, aqui, esse hambúrguer é de feijão com aveia. Fica uma delícia, irmão, você nem imagina. E nós começamos a fazer isso para recuperar. Nós temos também um trabalho com multimistura e nós fomos condecorados também, diminuímos em 30% a mortalidade infantil por causa disso. Pode passar. Aqui é na praça, aqui é a leitura da Bíblia na praça. Nós fizemos a Bíblia 2 anos, fizemos a leitura da Bíblia 2 vezes na praça. Todo ano no mês da Bíblia, a gente faz a leitura inteira. Vamos das 6 da manhã até a meia-noite, todos os dias, lendo a Bíblia na praça em voz alta, com microfone, para expandir, para que a palavra de Deus seja lançada no ar e que o Senhor possa abençoar aquela terra. Pode passar. E são 2 projetos da minha esposa. A minha esposa é aquela ali, ó, de Gari. Ela não é Gari. Mas o que ela fez? Ela foi na faculdade que ela estudou, a Universidade Federal lá do Mato Grosso do Sul, e foi vestida de Gari. Trabalhou durante 1 semana de Gari na frente da universidade. Nenhum amigo dela reconheceu ela, nenhum professor reconheceu ela. Ela entrou na faculdade e perguntou onde é a sala do professor tal, para uma pessoa que sempre conversava com ela. A pessoa disse, ela é no 3º andar. Não reconheceu. E aí ela fez um projeto chamado Os Invisíveis Sociais. A invisibilidade social, e ela foi tão bem aceito esse projeto em Corumbá, do lado do Brasil, que ela foi convidada para apresentar esse projeto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aonde ela fez a apresentação. E esse outro é um projeto junto com a delegacia de Ladário, onde nós estamos construindo uma outra igreja, que é um trabalho com as crianças vítimas de abusos sexuais. Todas as crianças da cidade que passam por abusos sexuais, passam pela minha esposa. Minha esposa trabalha com todas elas e com as famílias, e depois só direciona. E os acusados também. Então aí cruza a informação que a polícia tem com os acusados, com a parte psicológica, seria uma psicologia forense, e faz com que saiba se a pessoa é mesmo acusada ou não. Pode passar, por favor.
Essa é a igreja do lado do Brasil. Conseguimos aquela casa. Estamos reformando ela. Está assim agora, mas vamos reformar ela todinha, que é em Ladário. Nós vamos construir uma igreja. Já demolimos as paredes, já colocamos a estrutura para colocar lá. É um templo que deu um templo bom, irmãos. Deu um tamanho bom para templo. E ainda tem 3 salas no fundo. Tem um banheiro, tem parece um quiosque que dá para a gente fazer. E tem terreno para o fundo, né? Então, nós vemos com os olhares. Sabe quanto custou para nós? 50 mil reais. Sabe em quantas vezes? 50 vezes. E outra coisa, só vamos começar a pagar quando terminarmos a construção. Já estamos com o documento, já. Foi fácil, porque nós ganhamos a pessoa primeiro para Cristo e depois fizemos o negócio. Ela é uma pessoa muito amada nossa. Pode passar, por favor? Isso aqui são líderes de casa de paz, que aqui vocês chamam de GEMs, né? Ou células. Nós temos 17 células lá, e a minha vontade é encher a cidade com pontos de pregação. Pode passar? Isso aí que são comidas. É um projeto doe alimento de longe. Como a gente faz isso? A gente faz a comida, prepara um alimento tal, e pede para alguém de longe. Fala assim, olha, um prato de comida custa 12 bolivianos, né? Por 10 reais, por exemplo. Se você pode doar 10 reais para a gente poder doar esse alimento para alguém, aí a pessoa, sim, eu vou doar, tá? Aí doa 10 reais, a gente entrega e tira foto. Esse foi o teu alimento que nós entregamos para alguém. Faz com que as pessoas que estão longe possam ajudar, participar, e pessoas que estão passando fome longe possam também receber o apoio de pessoas de uma maneira mais perto. Pode passar, por favor? Esse é o projeto da nossa igreja sede. Oramos, trabalhamos, tal, e ficou assim. Passa. Terminamos. Essa é a igreja sede de Porto Soares. Para a glória de Deus, terminamos o templo. E agora já temos esse espaço aqui. E como vocês também vão derrubar essa parede e vão ampliar esse templo, amém? Nós também vamos ampliar para cá. Amém? Levante suas mãos para cá. Senhor, eu abro minha boca neste momento, como profeta neste momento do culto, para declarar que essas paredes serão derrubadas e este templo será ampliado, e muitas almas virão, Senhor amado. Seja, Senhor Deus, que irá construir aqui na frente ou em qualquer outra parte desta região, mas este lugar poderá acolher, amar e cuidar de muitas pessoas. Eu oro e que essa igreja, Senhor, possa estar entusiasmada de poder ver mais esta vitória neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode abrir sua Bíblia, por favor, tá? A minha NVI, pode ser ou não? Beleza. Então, Efésios 4, 27. Eu vou até usar a Bíblia de vocês aí, tá? Irmãos, eu pregando lá em Itaquá, aí veio uma irmã que trabalha assim, lá no alto, lá da parte do Data Show. Ela disse, pastor, nós temos uma ovelhinha lá, que é o nosso mascote. Sabe como que ela chama? Eu falei, não, Ibrahim. Eu falei, mas por quê? Porque dos pregadores que vêm aqui, você é o único que lê, que usa. A gente gostou tanto disso, que a gente deu o nome daquela ovelhinha. Eu falei, que maravilha, irmão. Então, agora eu sou uma ovelha também lá. É bom porque eles não esquecem de mim, né? E também tem uma bandeira da Bolívia em cima do púlpito do Itaquá, não tem como eles esquecerem de mim lá. Bem, amados, Efésios 4, 27. Uma das coisas que nós precisamos entender na parte de missões é sobre nós sermos um pouco mais abusados, ousados, tomar posição. Quando a Bíblia diz, ide por todo mundo, ele está dizendo, tome posições. Seja uma pessoa que acredite, empurre o inimigo para longe. A palavra de Deus diz que aonde pisar os nossos pés, o lugar onde nós estamos, se torna um lugar santo. Ele está dizendo, tome a sua posição. Seja uma pessoa
que faça a ocupação do lugar. Teve uma vez que eu pregando na igreja da Bolívia, eu disse assim para eles: olha, é o seguinte, nós vamos fazer um pacto aqui. Todas as vezes que vocês saírem da igreja, no fundo da igreja estava escrito antes, agora não, porque pintou a igreja, mas estava escrito assim, no fundo da igreja, na porta: você está entrando no teu campo missionário. Ou seja, quem está saindo da igreja está entrando no campo missionário. Eu falava assim: toda vez que você estiver indo para a tua casa, cada rua, cada casa que você passar, abençoa, lança bênção, porque nós não podemos dar espaço ao inimigo. Não deem lugar ao... Então nós precisamos tomar o lugar, nós precisamos estar empoderados pelo Espírito para dizer: olha, inimigo, aqui não. Aqui no Jardim Débora tem uma igreja do Senhor, aonde há uma escada ligada daqui para lá, para os céus, onde tem anjos subindo e descendo, porque aqui é Betel de Deus, aqui é a casa de Deus, e aqui há pessoas consagradas para o Senhor, há pessoas que amam o Senhor, não é verdade? Glória a Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, guarde isso, não dê lugar ao diabo. Quando nós vemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Nós somos um povo escolhido para isso, nós somos um povo privilegiado nisso, somos o povo da luz, somos o povo aonde nós temos a autoridade do Espírito de Deus de fazer coisas extraordinárias, de fazer coisas que os olhos não conseguem entender de onde saiu. O centro médico custou para nós $100 mil, mas não saiu um centavo da gente. Não saiu um centavo do bolso de crente. Quem construiu inteiro foi um homem chamado Mustafa, islâmico. Ele foi tomar um café em casa e disse: olha, pastor, eu gostaria de ajudar vocês. Como que eu posso ajudar? Eu falei assim: nós temos uma vontade, temos assim, você tem um projeto? Eu falei assim: tem. Tinha nada, irmãos, mas na cabeça tinha, né? Aí ele falou: então vamos jantar amanhã, você me apresenta o projeto. Passei a noite fazendo o projeto, e aí apresentei. Não tínhamos terreno, aí eu apresentei para a prefeitura. Eles nos deram por 50 anos esse terreno do centro médico. 50 anos, já estou no céu mesmo, então. E você também, todos nós, porque vamos ser arrebatados muito antes. Mas ele falou: vou aplicar. Ele contratou a construtora, contratou a parte de que iria fazer a arquitetura, contratou tudo, só nos entregou a chave e disse: agora trabalhem. Então eu vejo isso, que nós somos o povo que quando quer, consegue. Quando deseja fazer, não tem ninguém que pare. Se vocês colocarem no coração de vocês: eu não vou dar mais lugar para o diabo, você não dá. É só você estabelecer no teu coração dizendo: eu estou sendo um tanto que sem vergonha para Deus, trabalhando pouco, fazendo pouco, reclamando muito, e estou murmurando demais, estou fazendo as coisas por meio, e eu vou começar a partir de hoje não dar lugar para o diabo. Eu vou entender que eu sou o sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou geração eleita, eu estou aqui para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Amém? Bem, sobre isso estamos falando de batalha espiritual. E batalha espiritual é posicionamento. É olhar na cara do diabo e dizer: aqui não. É você se posicionar, é você entender sobre este trabalho. E quando nós falamos sobre o ID no começo, que é a ocupação, você não acha que o diabo vai aceitar tão fácil. Mas tem um detalhe: maior é aquele que está em nós. Tem um detalhe: somos mais que vencedores antes de começar. Tem um detalhe: o Senhor acampa ao redor dos seus filhos. Tem outro detalhe: o Senhor forma um muro de fogo ao nosso redor. Tem outro detalhe: o maligno não pode nos tocar. Então o que
vamos temer nada. A única coisa que pode atrapalhar o crescimento da igreja é a própria igreja. É o único. Quando nós nos acomodamos, mas se nós entendermos sobre batalha espiritual, nós começamos a entender muitas coisas a respeito de posicionamento. E é interessante, irmãos, porque somos todos soldados de Cristo. A Bíblia usa muito esta alegoria sobre ser soldados. Mas eu estava assistindo um filme que 2 soldados se perderam do seu grupo, do seu esquadrão. No meio de uma selva, eles se perderam. E eles não sabiam se o esquadrão tinha ido para lá ou para lá. Aí eles falaram: e se nós formos para lá, o inimigo estiver? E se nós formos para lá, o inimigo tiver? Aí eles ficaram numa dúvida para que lado eles iam. De repente vinha o tiro de lá. De repente vinha tiro de lá. Ele falou assim: e agora? E eles se esconderam, eles fugindo, foi um desespero. O filme todo foi um desespero. Eu falei: misericórdia, deveria matar logo esses 2 e acabar o filme, porque eu já não estou aguentando mais. E aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar isso, comecei a falar: caramba, como isso é esclarecedor na batalha espiritual. Tem gente que se perde do esquadrão de Deus. É soldado de Deus? É. Mas está tão desligado, que não sabe aonde está Deus. E aí começa a tomar tiro para tudo que é lado. Olha, eu estava lá na igreja, eu vi meu irmão falando mal de mim. Você tomou tiro até do irmão. Ah, não, porque o inimigo fala mal de mim. Mas o irmão também fala: ué, estou tomando tiro. Opa, tem alguma coisa errada. E talvez não seja o irmão. Tem gente que fala assim: o irmão está olhando torto para mim. Vai que o irmão é vesgo. Mas as pessoas, elas começam, quando estão fora da sua posição de ocupação, elas ficam perdidinhas, sofrem, irmãos, mas sofrem desnecessariamente. Você sabe que a palavra de Deus diz que, se for necessário, Deus vai lançar o anzol e te puxar pelo nariz. Vai doer. Mas é necessário entender que você tem que tomar alguns posicionamentos nisso. 4 deles é necessário, eu queria falar hoje. Vou dar uma de presbiteriano aqui, falar em pontos. Bem, o primeiro é que nós devemos entender e assumir nossa posição de filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Diga para o teu irmão: você é filho de Deus. Não é filhe, é filho ou filha. Vamos lá. Efésios 1, versículo 5 e versículo 6. Efésios 1, versículo 5 e versículo 6. Agora está bem, hein? Em amor nos predestinou. O Senhor nos predestinou. O Senhor nos chamou e declarou: assim será na tua vida, para que nós sejamos adotados como filhos. Somos filhos de Deus. Não é porque a gente está querendo ser melhor que ninguém, mas nós somos melhor que todos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Somos filhos de Deus. Precisamos assumir nossa posição de filhos. Nós precisamos assumir nossa posição. Eu sou filho de Deus. E eu não estou falando de identidade. Não estou falando de você pegar a tua credencial de membro e dizer: não, eu sou membro da Igreja do Brasil para Cristo, por isso eu sou filho de Deus. Não estou falando de você pegar a tua credencial de pastor, jogar na cara dos outros e dizer: pastor. Não estou falando de você saber que é filho pela identidade. Eu estou falando de você ter um posicionamento, de viver como filho de Deus, com um sorriso de filho de Deus, com um coração de filho de Deus, com a mente de um filho de Deus, com uma vida livre para adorar e engrandecer aquele que, com a sua gloriosa graça, nos alcançou e nos chamou para a perfeita luz. Somos filhos de Deus, amados. E você sabe que é tão maravilhoso essa parte, que ainda fala assim, de que Deus, Paulo falando, que Deus fala através de nós, como se fosse Ele mesmo falando. Amados, entenda isso.
Às vezes você fica lá chorando as suas amarguras, sofrendo as suas desgraças, entre aspas. Às vezes você está dizendo: puxa, ninguém me ama, ninguém me quer, fui abandonado pela família, fui abandonado por todos. O próprio Deus disse: ainda que a mãe abandonasse aquele que amamenta, eu jamais te abandonarei. Você é filho de Deus. Deus te carrega nos braços nos momentos mais difíceis. É Ele que diz em Apocalipse que vem saltando entre os montes para te defender. Ele é o teu Deus, mas Ele é o teu Pai, amados. Ele é tremendo em misericórdia. Ele está ao teu lado todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Tranquilize o teu coração, porque o teu Deus é o teu Pai que te guarda. Aleluia! Romanos 8, 13 até 17. Olha só o que Paulo fala à igreja de Roma. Romanos 8, versículo 13 até o 17. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, já era. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Vamos lá, são? Então quem é filho de Deus? Volta um pouquinho. Quem é filho de Deus? Os que são? Quem é filho de Deus aqui? E nesta noite o Senhor está te guiando por um caminho de vitória, amém? Aleluia, pode passar. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. A palavra Abba não tem tradução em nossa língua. É a mesma coisa que pudesse estar dizendo de uma forma terna, carinhosa, extrema. Em árabe é Abu. Meu pai me chamava Abu Ibrahim, que é uma maneira de chamar eu de uma maneira muito graciosa e muito íntima. Quando nós falamos Abba Pai, nós estamos dizendo: eu me sinto filho, e com carinho reconheço isso. Abba Pai. Por favor. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Vamos lá. Se somos filhos, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos de Deus, não há murmuração nos nossos lábios. Se há batalha, eu sofrerei a batalha como filho de Deus. Se há vitórias, é para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, você é filho de Deus. Comece a olhar a situação que você está passando na tua vida, não mais como um humano qualquer, não mais como uma pessoa falha que é, não mais pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Comece a enfrentar as batalhas da vida como filho de Deus, porque você é um vencedor. Não há ninguém neste mundo que pode roubar a vitória tua, a não ser você mesmo. Por isso, nesta noite, renove a tua paternidade com Ele. Diga para Ele: Abba Pai. Diga com todo o teu coração: Abba Pai, que nesta noite Ele vai te ouvir. Segunda posição está em 2 Coríntios 5, versículo 17 até o versículo 20. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo, Deus, o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por
nosso intermédio, por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Você pode ser um profeta esta noite? Você não sabe como está a vida do teu irmão, não sabe como está a vida da família dele, não sabe nada. Então somente diga assim para o teu irmão: reconcilie-se com Deus. Na nossa posição de filhos, recebemos uma missão do Pai. E a missão do Pai é de reconciliador. A nossa posição é reconciliar o mundo com Deus. E é tão complicado isso. Porque, na verdade, isso daí não é uma opção nossa, é um ministério de todos. O ministério da reconciliação foi dado a todos que são filhos. Nós somos embaixadores dele. Ou seja, vamos entender o que é o embaixador. Se nós temos embaixada do Líbano lá em Brasília, aquele território da embaixada é Líbano mesmo dentro do Brasil. E assim é em qualquer país. Aqui nós estamos em uma embaixada dos céus. Ainda que nós estejamos no mundo, não somos do mundo. Nós estamos colocados, nós somos embaixadores do Senhor. Por isso, Deus não nos tirou do mundo, mas nos deixou no mundo para reconciliar o mundo com Ele. Porque se tivesse acabado a tua posição, Deus já teria te levado. Entenda isso. João Batista, Jesus permitiu que ele morresse. Você vê claramente isso, porque terminou a posição dele, a missão dele na terra. Porque a função dele era preparar o caminho do Senhor. E quando chega no ouvido dele que João Batista estava preso e que provavelmente iria morrer, ele entendeu que chegou o momento. É importante nós entendermos a nossa posição. Eu acho que a pior coisa do mundo é nós morrermos deixando pendências para trás espirituais. E chegar diante do Pai e dizer: Senhor, estou aqui. Ele vai falar: não te conheço. Terceira posição, Mateus 5, versículo 13 até 16. Eu falei que são 4. Mateus 5, versículo 13 até o versículo 16. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus amados, um verdadeiro seguidor de Jesus, ele é sal e ele é luz. Em outras palavras, para que você possa entender na gramática, na linguagem de hoje, você é um influenciador e não um influenciado. Você não se deixa influenciar pelo que fala a mídia. Você não se deixa influenciar por TikToks. Você não se deixa influenciar por nada neste mundo, porque isso aqui já influenciou a tua mente e coração. Nós vivemos em um mundo em que o inimigo está atirando para todo lado. E uma vez eu fui convidado para orar no aniversário de um dos maiores traficantes da cidade. E as pessoas diziam: você não vai não, pastor, você está doido, tá? Eu falei: eu vou, é uma grande oportunidade. Quando eu cheguei lá, eu pensei que só ia estar ele traficante, mas estava todos os traficantes, com os seus capangas, com as suas armas e tudo mais. Eu cheguei lá e falei: misericórdia, Deus, será que acabou meu tempo? Aí cheguei lá, irmãos, e falei, tive a oportunidade de orar. Ele me olhou feio, mas me olhava feio. Falei: por que me chamou para orar se fica com essa cara? E aí eu fiz o que tinha que ser feito. Ele me convidou para comer lá o churrasco lá, e o bolo e tal. Eu falei assim: não, mas eu preciso ir embora. Também não quero que o pessoal me veja no meio deles, né? Aí eu falei: não, eu preciso ir embora, mas eu posso trazer uma palavra? Pode. Aí eu falei um pouco sobre o amor de Deus, rapidinho. E saí. Passei por todos eles me olhando, eu sentia o olhar fuzilador deles.
Mas quando eu cheguei lá fora, um dos traficantes correu atrás de mim, antes de eu chegar no meu carro. Aí ele falou assim: pastor, você me chamou muita atenção o que você falou. Eu queria aprender mais sobre isso. Eu falei: então tá, vamos marcar para amanhã? Tá bom. Aí começamos um discipulado. Ele foi liberto, um traficante que vivia de milhares de dólares, agora ele não tinha o que comer, mas agora estava se entregando a Cristo. Entende, irmãos, como nós temos que ser influenciadores, não importa o ambiente que estamos. A psicologia diz que nós somos o produto ou fruto do produto da onde nós vivemos, né? Então você pega uma pessoa, ela é reflexo da onde ela vive. Nós não somos assim, porque nós vivemos já sentado em regiões celestiais. Nós estamos já com a influência do céu sobre nós. Nós não podemos permitir que o mal nos influencie em nada, mas nós podemos influenciar o mundo em tudo, porque somos renovados, como diz Paulo em Romanos. Já temos uma mente renovada para renovar este mundo, amém? Que Deus use a tua vida, meu amado. Que Deus use a tua vida, minha amada. O Senhor te use como sal e luz desta nação. E a última coisa, assuma a sua maior arma. Então, como filho, nós temos que assumir a nossa missão de reconciliador. E assumindo essa missão, nós nos tornamos pessoas influenciadoras e não influenciáveis. Mas ao mesmo tempo, temos uma arma que o inimigo não pode vencer. Por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. E aqui nós vamos entrar numa batalha tremenda. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Eu sou santista, mas não estou pregando com isso não. Vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou. A nossa maior arma é a santidade. A santidade é uma das maiores armas que temos contra as trevas, irmãos. É preciso resistir ao pecado. O que é pecar? É errar. O que é pecar? É nós vivermos no erro. É nós mantermos o erro. Quando nós entendemos sobre a santidade, nós até erramos, mas rapidamente nós temos uma consciência do erro, pedimos perdão e restauramos e reconciliamos. Mas quando nós vivemos no pecado, nós deixamos de viver na luz e começamos a viver nas trevas. Nós começamos a usar as armas das trevas, que é a mentira, o engano, mas nós começamos a nos tornar menos e nos tornamos pessoas derrotadas. E lembre-se, não tem lugar ao diabo. E ele, como um leão, está ao redor, rugindo, tentando tragar, ainda que sejam os escolhidos, diz a palavra. Então nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência ao pecado é necessário em nossas vidas. Viver em santidade é ter uma vida irrepreensível. E a palavra de Deus diz que o Senhor voltará para aqueles que mantêm corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Nós precisamos começar a avaliar nossa vida. Nós precisamos nesta noite sair daqui com uma decisão no coração. Eu preciso tomar uma posição nessa estratégia de ocupação que o Senhor quer. Mas eu preciso entender a minha vida de santidade, o meu tempo de oração, o meu cantinho de oração na minha casa. Eu preciso ter. Eu preciso ter meu lugar onde eu sento, estudo a Bíblia, esmiçuo a Bíblia, olho para a palavra de Deus, tenho tempo com ela. Eu preciso entender essas coisas para que eu possa, como igreja, ocupar os lugares que o diabo está ocupando. Então, se eu permitir, o diabo vai entrar na minha casa. Se eu permitir, ele vai ocupar o lugar na minha mesa. Se eu permitir, ele vai entrar na minha família. Se eu permitir mais, ele vai roubar a saúde da minha família. Se eu permitir mais, ele vai destruir a minha família. Então eu preciso entender que se eu não ocupo o lugar dele, ele ocupa o meu lugar. E nós, como filhos de Deus, não podemos aceitar isso. E para resistir ao diabo, precisamos resisti-lo de uma maneira de ocupação.
E o diabo, ele sempre usa as mesmas técnicas e táticas, porque nós somos antas, falando bem do Pantanal, nós somos capivaras e antas, né? Porque na verdade nós caímos sempre nos mesmos erros, nós caímos nas mesmas falhas, e ele sabe disso. Você tem uma ideia, a tática do inimigo, quando Deus falou para Israel assim: olha, vocês vão sair e vão ocupar um lugar novo, onde emana leite e mel, e de lá farei de vocês uma grande nação poderosa sobre a terra. Quando Deus fala para isso, o inimigo levanta 33 reis contra Israel, para dizer: a ocupação aqui não, e começam a lutar, começando já com o faraó, que já tinha dito: podem ir, e de repente ele volta atrás, e Deus endurece o coração do faraó, para que Israel começasse a entender os propósitos do inimigo. Escute uma coisa, vamos lá, Êxodo capítulo 5, versículo 1, aí eu vou falando os versículos, tá? 1 e 2 vai ser, Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2, pam, 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 pum, não funcionou. Êxodo, só tem Novo Testamento na Bíblia aí? Meu Deus. Beleza, obrigado. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó, né? E disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Versículo 4. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Escute, parou aqui, mas deixa aí, tá? Eles estavam construindo tijolos para as construções como escravos. E aí chega Moisés e Arão e diz assim: olha, Deus falou para deixar o povo aí, ó, para que abandone todo o trabalho aí de tudo, da escravidão, e que nós vamos tudo lá para o desertão, lá no meio do deserto, fazer uma Páscoa, fazer uma festança, vamos louvar, vamos adorar, vamos dançar, vamos saltar, vamos fazer um louvorzão lá no meio do deserto para o Senhor. Aí o rei disse: você acha que eu vou deixar os trabalhadores indo? Vocês estão influenciando de uma maneira negativa o povo. Por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Ou seja, você acha mesmo que eu vou deixar vocês irem? Voltem ao trabalho. Versículo 5. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? Agora o versículo 9, por favor. Aumentem a carga de trabalho dessa aumente a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a eles, né? A mentira dele, de Moisés e Arão. Bem, primeira técnica do inimigo: você não vai ocupar o lugar que Deus te disse. Você não vai, Moisés. Você não vai lá para Canaã, coisa nenhuma. Você não vai nem lá no meio do deserto prestar louvor. Não vai, Moisés. A primeira técnica foi o quê? Vamos encher o povo de trabalho, e eles não vão ter tempo para adorar a Deus. Vamos encher o povo de atividades, e esse povo vai ficar tão cheio de coisas que fazer, vai dizer para Deus assim: Deus, eu não fui no culto hoje porque não deu tempo. O jogo do São Paulo acabou tarde. Adoradores de São Paulo. Eu já sou santista mesmo, estou lascado, segunda divisão mesmo. Então, bem, o que Deus estava dizendo, essa situação do inimigo é: eu vou te encher de trabalho, e você ainda vai dizer para o pastor assim: pastor, eu estou trabalhando muito, ó, Deus está me dando muito trabalho. Se roubou o tempo de adorar a Deus, não é de Deus esse trabalho. Lamento dizer, mas você está servindo as riquezas e não a Deus. Primeira situação que o inimigo fez com eles para não ocupar o lugar de Deus é: vamos encher eles de trabalho, eles vão parar com essa graça.
Então tem muita gente que pede para Deus: Senhor, me dá um trabalho, me dá um trabalho. E quando Deus dá, desaparece da igreja porque está trabalhando. Você acha isso justo para Deus? Você acha isso certo? Segunda coisa que o inimigo fez: aí Moisés volta, aí manda praga. Aí vem praga para cá, praga para lá. Aí o faraó diz: misericórdia, agora estou conhecendo esse Deus. Aí chama lá de novo eles, quero falar com eles. Vai lá, capítulo 8, versículo 25 de Êxodo, né? 8, 25. Aí acontece uma situação. Então diz assim: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vamos oferecer sacrifício ao seu Deus. Tá bom, não dá para impedir, veio praga, veio tudo tal, mas não saiam do país. Ou seja, não vão muito. É aquele tipo do inimigo dizer assim: pode ir na igreja, mas não se envolva com a igreja. Pode ir na igreja, mas não se envolva com a oração. Pode ir na igreja, mas não vai muito longe no ministério, não. Pode ir na igreja, mas que fique somente aí. Você vai ter que se acostumar com o teu mundinho. Diga para o inimigo: nananina não. Tem muito para fazer para Deus. Glória a Deus. E diga para o inimigo: eu vou e vou muito longe. Diga: aleluia. Este lugar e deste lugar as nações serão abaladas em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro isso. Aí Moisés disse: nada disso, não vamos ficar aqui pertinho, nós vamos longe. E não tem isso não, vamos embora. Aí sai eles e vem praga de novo. Aí vem mais praga e aí o faraó já começa a ficar meio molão, né? Aí vem lá no capítulo 10. Não, perdão, capítulo 8 mesmo, versículo 28, por favor. Aí versículo 28. Disse o faraó: eu os deixarei ir. Tá bom. Eu vou deixar vocês ir, vocês oferecem sacrifício ao seu Senhor, lá ao seu Deus, no deserto, onde vocês querem, longe, pode ser, não tem problema. Mas olha o que ele fala: mas não se afastem muito. Aí ele diz: orem por mim também. Você conhece aquele irmão que não vai na igreja e diz assim: mas você vai no culto hoje? Vou. Ore por mim. Ore por mim. Ô faraó. Era o faraó que fazia isso, irmãos. Bem, ele está dizendo assim: olha, você vai, mas você não vai sair do mundo. Você não vai sair do mundo. Você não vai sair dos meus conceitos, dos meus valores. Você pode ir, mas você vai continuar no mundo. Você vai continuar na igreja. Você pode ir na igreja, não perca nenhum culto, pode ir, mas continue com uma mente mundana. Continue com sentimentos egípcios no teu coração. Continue com a mentalidade minha, do faraó, e não da legalidade de Deus para vocês. Vocês podem ir e voltem. E orem por mim. Tem muito crente que eu acho que ainda não sabe se é cristão. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixar para lá, né? A minha igreja está acostumada. Quando eu estou pregando, às vezes a minha esposa olha assim para mim, porque sabe que eu vou falar alguma abobrinha. Então ela já me segura, né? Mas infelizmente tem pessoas que não perceberam a gravidade de se tornarem agentes secretos do mal dentro da igreja. A mentalidade totalmente mundana, o coração totalmente mundano. Nós estamos diante do Santo dos Santos. Nós estamos diante do grande Deus, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que nós somos e chamamos de Pai, aquele que nós chamamos de Abba Pai, aquele que nós queremos intimidade com Ele. Nós estamos não somente aqui longe do inimigo. Escute uma coisa: o inimigo está aqui, Deus está lá. Quanto mais perto de Deus você anda, mais longe do inimigo você está. Mas quanto mais você se aproxima do inimigo, mais longe de Deus. Que o teu coração esta noite possa ser restaurado. O inimigo está dizendo: continue no mundo. Você vai dizer essa noite: não, que minha mente seja renovada, que meus conceitos sejam renovados, que a minha filosofia de vida seja renovada, que eu por completo seja renovado.
eu já não sou mais deste mundo, eu sou de Deus e para Deus. Uma outra situação, aí o inimigo não consegue, porque não dava, de jeito nenhum, não vai ser assim e tal. Aí vem mais praga, cai praga na cabeça do Egito e tal, aí o faraó chama de novo. Capítulo 10, versículo 8 até o 11. Capítulo 10 de Êxodo, o versículo 8 até o 11. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e preste culto ao seu Senhor. Pode ir, vai, ao seu Deus. Mas diga-me, apenas uma coisa, quem que vai? Moisés respondeu: temos que levar todos. Diga comigo, levar todos. Os jovens, os velhos, as crianças, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, tudo. Porque vamos celebrar uma festa ao Senhor, ninguém fica de fora. Olha o que o inimigo usa. Tá bom, você pode sair do mundo, você pode ir para a igreja, mas eu vou pedir uma coisa para você: deixe os teus filhos em casa. Não leve na igreja, vai dar trabalho. Ele vai ficar lá fazendo bagunça, o pastor vai olhar torto, né, pastor Sérgio? Não vai, né? Então, o inimigo vai falar assim: pode, não se preocupe com a tua família, deixa a tua família. Se você já desistiu do teu filho, desistiu do teu marido ou esposa, esta noite volte a orar por eles. A vontade de Deus é que ninguém fique em casa, que este lugar é o lugar da tua família celebrar o Senhor. Em nome de Jesus, assuma a tua postura de santidade e você verá a glória de Deus. Em nome de Jesus, você vai dizer comigo assim: eu não deixarei minha família para trás. E eu os abençoo nesta noite. Você está perto da tua família, aí dá um abraço nela assim pertinho, assim, diga assim: eu te abençoo. Só família, tá? Não é para aproveitar o pânico e abraçar outro. E a última coisa, para terminar o culto, terminar a minha parte no culto, capítulo 10, versículo 24 até o 26. Não deu certo. Moisés disse: não vai ficar ninguém, olha, até a unha. Moisés fala: até a unha do meu boi vai. Não vai ficar nenhuma unha aqui no Egito. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Moisés foi tremendo, irmãos. Ele bateu de frente. Não sei se era Moisés ou Arão que estava falando, porque Moisés ia ficar lá. Ele era gago, né? Mas, olha só no capítulo 10, versículo 24. Então o faraó mandou chamar Moisés. Cara, morreu os primogênitos. Não tinha mais jeito. O faraó não tinha para onde fugir. O filho dele acabou de morrer. Os primogênitos de animais e das famílias morreram. Aí o faraó diz o seguinte: Moisés, vão e preste culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois. As mulheres, as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor? Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. O inimigo diz assim: tá bom, já não dá para segurar, morreu o primogênito. Se já morreu o primogênito, é perigoso morrer todos. Agora ficou bravo o negócio. Pode levar as crianças, pode levar a família, pode levar tudo para a igreja, para prestar um culto ao Senhor. Mas não leva as ovelhas, os bois, não leva os teus recursos. E Moisés diz: não, os meus recursos é do Senhor. Como não vou levar? Eu não sei até quanto que Deus quer de mim. Se Ele quiser uma ovelha, 10 ovelhas, 100 ovelhas, 20 bois, é o que nós prestaremos para Ele. Então eu não sei o quanto nós daremos ao Senhor. Então eu levarei tudo que nós temos. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho é
do Senhor, estava dizendo Moisés. Às vezes a gente dá uma de migué, né? Quando a pessoa convida a gente para almoçar, a gente fala, esqueci a carteira em casa. Aí a pessoa fala, agora tem Pix. Lascou, né? Mas a gente tem isso, a gente até se envolve muitas vezes no trabalho, faz as coisas, mas não nos envolvemos no dízimo, não nos envolvemos na oferta missionária, não nos envolvemos nas ofertas normais. Entenda, irmãos, a vontade do inimigo é que este lugar não cresça, mas vocês vão crescer, vocês vão expandir, vocês terão recursos para fazer uma obra linda neste lugar, porque vocês são de Deus, vocês são filhos de Deus. Deus usará cada um de vocês, porque vocês estão dizendo para o faraó esta noite, para o inimigo, não vou dar lugar ao diabo, não vou dar espaço ao inimigo, tudo que é meu é do Senhor, que o Senhor use. Eu não estou falando para você pegar as tuas coisas e dar, eu estou falando para você estar na disposição de ser usado por Deus, quando Deus quiser usar você. Aleluia! Oh, amados, uma vez aconteceu uma situação. Eu fui num culto, eu trabalhei jovem, 14 anos, estava já trabalhando de carteira assinada. E eu tinha aquela vontade de comprar uma bicicletinha. E eu fiz isso. Eu fui, trabalhei, fiz um montão de bico e tinha um dinheirinho para comprar uma bicicleta. Meu pai não queria que eu tivesse bicicleta, né? Nem minha mãe. Eles falavam assim, que filho doido eu tenho. Se andar de bicicleta, você vai morrer, esse menino. Mas era melhor do que eu ficar pulando de árvore em árvore, que eu pulava lá no Horto Florestal. Pulava de uma árvore para outra, assim, eu e os amigos, tudo doido. 30, 40 metros de altura. Só Deus, eu acho que eu despelei todas as asas dos anjos da guarda que eu tive. Quando falava assim para o anjo, hoje você vai ser o anjo do Ibrahim, acho que o anjo entrava em pânico. E aí eu estou lá num culto na igreja do Mandaqui, onde o pastor anterior, o pastor Joel, era o avô da minha esposa, o pastor José Sampaio. E ele chega e fala assim no culto, pastor José Sampaio, Deus vai pedir para você algo muito difícil hoje. E eu estou lá no fundo da igreja, distraído, que nem eu, 14 anos, né, irmãos? Está mais olhando para as meninas que para Deus. Eu olhando para a neta do pastor. Aí passou esse tempo, tal, aí o pastor pregando, tal, e está falando sobre missões. E Deus falou forte no meu coração, dá a tua bicicleta. Eu não tinha nem comprado, estava com dinheirinho no bolso. Que eu ia sair do culto da manhã e ia comprar bicicletinha. Irmãos, eu briguei com Deus, mas eu briguei com Deus. Mas olha, eu falo, Deus, a bicicleta não. Qualquer outra coisa, Deus, pode ser um pneu da bicicleta. Ele falou, não, tem que ser a bicicleta. Aí eu saí do lugar que eu estava, irmãos, o corredor da igreja ficou enorme, parece que nunca chegava. Aí, meu Deus, aí eu peguei, quando eu soltei assim, meu coração foi junto. Aí tudo bem, fiquei sem bicicleta. Demorou alguns anos para comprar uma bicicletinha. Mas o que aconteceu foi interessante. Trabalhando na Bolívia, antes de chegar na Bolívia, nós moramos, como eu falei, no galinheiro. Passamos muita dificuldade, muitas. Depois nós conseguimos uma casa longe desse lugar que era o galinheiro e não tínhamos nem para comer. O Brasil para Cristo não tinha visão missionária, não existia nada. Na verdade, a missão Desafio era um departamento que nós criamos na igreja local, que depois virou um departamento para cuidar de nós quando fôssemos para o campo. Depois virou uma missão. Mas teve um momento que meu filho menor, como um bom paulistano, ele disse assim, pai, que vontade de comer uma pizza. Ele era um menino muito tremendo, o Diego. Ele foi com um tumor no braço para lá. Minha esposa teve morte clínica na minha cirurgia antes de ir. Teve tantas lutas. Roubaram nosso carro em São Paulo, na frente do hospital. Tivemos muitas lutas para chegar. Eu falei assim, se a luta está boa é porque a vitória vai ser muito boa. E aí, eu estou lá no culto, eu estou lá na igreja tal, e eu sinto no coração,
vai para Corumbá que tem telegrama. Ó, naquele tempo telegrama, tem gente aqui que nem sabe o que é telegrama. Tinha caixa postal, olha, telegrama. E eu tinha alguma coisa no meu coração que falava, tinha alguma coisa lá. Eu falava para minha esposa, eu vou para Corumbá. Estou lá na Bolívia, vou para Corumbá. Ela falou, como você vai? Eu vou de bicicleta. Lá era só na carona, né, para poder chegar lá. Aí eu falei, eu vou de bicicleta. Ela falou assim, então você não volta hoje? Eu falei, volto, pelo amor de Deus, eu vou e volto. Aí eu fui, cheguei lá, tinha um telegrama escrito assim, vem buscar a bênção. E um telefone. Era lá de Bebedouro, cidade de Bebedouro de São Paulo, comunidade da Graça, eu não conhecia ninguém de lá, nunca tinha ido em Bebedouro, liguei no telefone. Ela disse assim, olha, passou um Fusca aqui, escrito vende-se, Deus falou, compra. E ela comprou. Aí um belo de um dia, ela soube de um trabalho nosso lá na Bolívia, e Deus falou para ela, é para eles que você vai doar. E quando eu recebi o carro, que ela me deu a chave, Deus estava dizendo assim, estou te devolvendo a bicicleta. Hoje eu posso ter um carro melhor, porque Deus foi melhorando o nosso carro. Deus foi trabalhando a nossa vida de um jeito espetacular. E todo aquele que investe no reino de Deus, jamais terá prejuízo. A Bíblia diz em Efésios, deixa que eu leio isso aqui, tá? Diz assim em Efésios capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Feche teus olhos, por favor. Você é filho de Deus, e você possui uma missão de reconciliação. Por isso, assuma a tua postura hoje de sal e luz desta terra. E você só pode ser sal e luz se você aceitar viver em santidade. Vamos permitir que o Espírito Santo tome as nossas vidas hoje. Vamos permitir que o Espírito de santidade venha sobre nós. Que o Espírito de temor a Deus tome lugar em nossas vidas. Permita que o Espírito Santo seja renovado em sua vida. Os teus dons sejam renovados. A sua história seja renovada. Olha, não olha mais para trás o que passou. Há algo novo de Deus para você viver a partir de hoje. A esperança. Que esta noite o Senhor coloque esta nova esperança em teu coração. E uma certeza, Deus vai fazer algo novo na tua vida. Senhor, eu quero orar por essa igreja maravilhosa. Pelo pastor Sérgio, sua esposa, sua família. Pelos obreiros que trabalham ao lado deste homem. Senhor, em nome de Jesus, a cada homem, cada mulher desta igreja. A cada jovem, adolescente, a cada criança. Senhor, renove a esperança no coração de cada um deles. E uma certeza que se houve alguma luta na vida, toda essa luta se converterá em glória e honra ao Senhor. Eu declaro a vitória do Senhor e o Espírito Santo de Deus sendo restaurado na vida de cada um dos teus filhos. Que o fogo do Senhor possa tomar cada um dos teus filhos a partir de hoje novamente, como no princípio, ó Deus. Restaura o coração dos teus filhos e faz ressurgir a igreja que o Senhor sonhou neste lugar. Não somente em 1, 2, 3, mas em todos, para que nós possamos ver essas paredes sendo ampliadas, que esse templo sendo ampliado, pessoas sendo resgatadas da morte, e o Senhor sendo glorificado ainda mais pelo um povo que te ama e que entende o que significa Abba Pai. Vem, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar. Se há alguma pessoa enferma neste lugar, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, sejam curados. Se há alguma pessoa neste lugar, para que esta semana possa decidir problemas graves, que em nome de Jesus, coloque sabedoria, direção, discernimento, para que tudo ocorra segundo o Senhor, o propósito do Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada família, que o Senhor possa restaurar cada lar,
e cada coração seja do pai para o filho e do filho para o pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Pastor, somente eu queria te pedir, abrace o teu irmão e diga assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é muito precioso, muito precioso. Que Deus continue te usando, te restaurando, renovando.